Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 7, a partir do verso de número 11. Diz assim o texto: No dia seguinte, partiu Jesus para uma cidade chamada Naim, e com ele caminhavam seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade a acompanhava. Ao observá-la, o Senhor se compadeceu dela e a encorajou: não chores. E aproximando-se, tocou no esquife. Então os que carregavam pararam. E Jesus exclamou: jovem, eu te ordeno, levanta-te. No mesmo instante, o jovem que estivera morto se pôs sentado e começou a conversar. E assim Jesus restituiu o jovem à sua mãe. Todos foram tomados de grande temor e louvavam a Deus, proclamando: grande profeta foi levantado entre nós, e Deus veio salvar o seu povo. Estas notícias a respeito de Jesus circularam por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. Meus irmãos, essa palavra é a palavra do Senhor, e o meu desejo sempre é que ela alargue corações, expanda consciências, de tal forma que a nossa religião se materialize na vida de alguma forma, que se torne realidade, concretude existencial e não apenas teoria, filosofia, conhecimento infrutífero. Essa semana eu fui contactado por uma rede social, por uma pessoa num estado de agonia e de aflição muito grande. E em poucas palavras, com bastante objetividade, ela me falou sobre um drama tremendo que estava vivendo. E não era o tipo de assunto que dava para falar usando texto. E, portanto, eu tomei a iniciativa de pedir o telefone e fiz uma ligação para outro estado. E nós conversamos por cerca de 15 ou talvez 20 minutos. Uma conversa onde foram expostas as vísceras da alma. Uma conversa onde alguém muito aflito está repartindo uma circunstância que se fez realidade na vida. E num dos momentos essa pessoa me disse assim: eu estou compartilhando com você porque eu não tenho com quem dividir isso. E se eu falar isso aqui no meio onde eu estou, eu vou ser trucidado. Era um caso de adultério, uma situação complicada, e nós conversamos com muita franqueza, mas também com muita misericórdia, porque não há como você lidar com situações desse tipo sem ser dessa forma. E tudo ficou às claras, e opções foram colocadas. E agora a escolha cabe àquele que está vivendo, que está mergulhado, está inserido nesse contexto. E aquilo que eu entendo que deveria e poderia fazer, foi feito. Na sociedade contemporânea, no mundo capitalista onde nós vivemos, você não pode errar. Você é quase uma máquina programada para funcionar sem dar nenhum defeito. As pessoas têm expectativas a seu respeito. A sua esposa tem expectativas a seu respeito. O seu marido tem expectativas a seu respeito. Os seus filhos têm expectativas a seu respeito. Os seus pais possuem expectativas a seu respeito. O seu chefe possui expectativas a seu respeito. Os seus clientes possuem expectativas a seu respeito. O governo tem expectativas a seu respeito. E você acha que até Deus alimenta expectativas
a seu respeito, e aí vivendo nessa câmara de tensão, você não pode errar, você não pode falhar. Você tem que funcionar como um relógio britânico ou um relógio suíço. Você tem que se tornar uma pessoa que se constitui muito mais uma engrenagem do que um organismo. E olha, é difícil você existir em meio a uma pressão dessa. Ninguém vai te dar uma segunda chance. O médico que fez uma cirurgia e cometeu um erro fatal, um cirurgião cardíaco que matou um paciente na mesa, ainda que as suas intenções sejam as melhores, e ainda que ele se sinta o mais capacitado e treinado para realizar aquilo, se por acaso ele tiver essa infelicidade e isso se tornar uma notícia pública, ele não vai ter uma segunda chance. Dificilmente. A não ser que mude de lugar, de cidade, de estado. Um piloto que está comandando uma aeronave e desgraçadamente ele esqueceu dos procedimentos de travar as portas e já no ar o avião numa altura já superando os limites da pressão, a porta foi arrancada e se abriu, houve uma descompressão enorme, e os passageiros entraram em pânico, e máscaras de oxigênio caíram, e os compartimentos de bagagem se abriram, e foi um transtorno sem precedentes, e ele teve que voltar para o aeroporto de onde havia decolado. Dificilmente ele vai ter uma segunda chance. O engenheiro que construiu um viaduto, e por acaso ele, como calculista, se equivocou de alguma forma, e aquele viaduto acabou cedendo, e aquela viga acabou rompendo, e aqui eu não estou falando de obras que são executadas com má qualidade, que são superfaturadas, mas são depois feitas com o pior material. Não, eu estou falando de um erro. Dificilmente, se esse viaduto cair, e se houverem vítimas, alguma construtora vai se interessar em contratar novamente essa pessoa. O empresário que faliu não tem uma segunda chance. Dificilmente uma empresa quer contratar alguém que não deu certo, alguém que por circunstâncias de mercado se viu numa encruzilhada sem alternativa, que foi levado às últimas circunstâncias, porque estava com um índice alto de inadimplência. Ele não vai ter uma segunda chance. Um pastor que cometa um deslize, um pastor que seja encontrado numa situação flagrante, um pastor que viva uma dimensão existencial que é comum a todos os outros, mas não é comum a um pastor, porque as pessoas imaginam que o pastor é o super-homem, é um sujeito acima do bem e do mal, e de fato os pastores são culpados disso, porque eles se vendem dessa forma para as suas congregações, mas ele não terá uma segunda chance. Deixa eu lhe dizer uma coisa essa manhã: Deus colocou o caos em ordem. É assim que nos apresenta o livro do Gênesis, que a terra estava em caos, e Deus veio e harmonizou a existência, colocou a existência em ordem, mas desgraçadamente o homem pegou aquilo que estava harmonizado e desarmonizou e desconstruiu e colocou o caos novamente na existência. Mas em Jesus, Deus destruiu para sempre todo o caos que existia e colocou novamente ordem nas coisas, e nos convidou para uma vida diferente, com uma expectativa diferente. Eu quero lhe dar uma notícia hoje: você só é viável em Deus. Existir fora de Deus é absurdo. Não há qualquer possibilidade da vida se desdobrar de maneira positiva
e de haver saúde no ser, e de haver equilíbrio na psique, e de haver satisfação no viver, que seja fora de Deus. E eu não estou lhe falando de você ser feliz, porque o conceito da sociedade moderna sobre felicidade é um conceito grego, é um conceito surreal, é o buscar de uma satisfação que nos alimenta os sentidos, é um epicurismo repaginado. Mas isso não tem nada a ver com felicidade, porque não raras vezes a felicidade se faz presente em momentos de perda, de dor, de agonia, de aflição, de amputação de vida. E são nessas circunstâncias onde, de forma paradoxal, inexplicável, nós nos sentimos felizes. Felicidade não é a supressão da dor. Felicidade é uma harmonia e uma pacificação de alma que nos leva a experimentar o melhor de Deus na terra. Jesus constituiu uma nova criação. A Bíblia diz que ele é o segundo Adão. Ele inaugurou uma nova etapa. Ele nos convida agora ao banquete da vida. E diz que se nós nos aproximarmos dele, teremos vida e vida em abundância, porque a ressurreição permitiu isso. E o mesmo Espírito que tirou Jesus da sepultura é o mesmo que está dentro de nós e que nos revigora e nos ressensibiliza para a vida. Ele nos deu uma segunda chance. E essa manhã, eu não sei como você chegou aqui, eu não sei qual é a sua história, eu não sei qual é o seu drama, eu não sei qual é a sua dor, mas eu quero lhe dizer que nós temos segundas chances. E isso é muito bom. Mas eu não quero prosseguir sem lhe convidar a um momento de oração. Baixe a sua cabeça, feche os seus olhos. Meu Pai, nós vivemos nesse tempo e nessa sociedade fatalista, onde as pessoas não podem errar, onde os critérios de juízo são sempre esmagadores, onde nós somos convidados a ser campeões, onde só importa o que chega no primeiro lugar do pódio, onde as pessoas são medidas pelas coisas que têm e não pela existência que encarnaram com os conteúdos que estão plantados no coração e que se desdobram para produzir harmonia e contentamento. Nessa sociedade fútil, Senhor, onde nós existimos porque consumimos, nessa sociedade onde nós nos tornamos números, nessa sociedade dos supérfluos, que descarta as pessoas e que usa e ama as coisas, eu quero te pedir que essa manhã o teu Espírito nos alargue consciência e coração, para nós compreendermos com todas as dimensões e com todas as implicações a tua palavra, de tal forma que aquilo que morreu em nós seja revigorado, e aquilo que em nós se tornou cemitério e sepultura seja chamado novamente à existência, para que nós possamos caminhar de forma desembaraçada e em paz, conosco, com o nosso semelhante e com o Pai de amor. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, amém. Passagem que lemos, Lucas capítulo 7, um texto muito conhecido, do enterro do filho da viúva de Naim. Para que esse texto ganhe mais significado, eu quero lhe convidar a vir para essa pequena cidade da Palestina antiga, numa manhã onde Jesus está sendo seguido por uma multidão enorme de pessoas, porque, conforme o evangelista, ele havia saído de Cafarnaum, que fica cerca de 40 quilômetros da cidade de Naim, a jornada de um dia a pé aproximadamente. E em Cafarnaum Jesus havia feito algo extraordinário. Ele havia curado um homem que estava agonizando e era servo de um centurião romano. E é curioso que Jesus diz: não vi fé em Israel igual a desse homem. Parece que aqueles que imaginam que Deus é uma propriedade, que Deus é uma marca, que Deus é escravo
de uma denominação, de um povo, de uma crença, sempre estão sendo surpreendidos pelo fato de que Jesus está para muito além dessas questões, porque, como nós sabemos, Deus é claustrofóbico, não pode ser colocado dentro de caixa. Pois bem, a cidade inteira de Cafarnaum ficou sabendo daquele milagre, foi algo de dimensões enormes, porque aquele homem era conhecido, aquele homem era um homem importante, e ele sai agora andando na direção de Jerusalém, ele está indo para a Páscoa. E no meio do caminho ele se decide a entrar na pequena cidade de Naim. E outra multidão está agora vindo ao seu encontro. Essa multidão, contudo, não está com ares de festas, não está com sorriso no rosto, não está com esperança no coração. O sentimento é um sentimento de perda, é um sentimento de tristeza, é um sentimento de impossibilidade, é um sentimento de amargura, é um sentimento de solidão, porque eles estavam acompanhando uma viúva, uma mulher enlutada, que está indo fazer o sepultamento do seu único filho. E essa é uma situação dramática, sobretudo no contexto do povo judeu, da nação de Israel. A mulher naquela sociedade não tinha direitos, a mulher naquela sociedade não tinha importância, não tinha significado, não tinha emprego, não tinha renda, não tinha alternativa, não tinha possibilidades, estava cerceada de tudo, dependia sempre ou do pai, ou do marido, ou na ausência desse, de um filho que dela cuidasse. O texto diz que essa mulher era uma mulher viúva, portanto ela já havia perdido o seu provedor, ela já havia perdido o seu cuidador, ela já havia se tornado uma mulher com poucas chances na vida, mas ela tinha um filho, e o filho dava a ela a possibilidade de ser cuidada, de ser guardada, de ser protegida. Mas desgraçadamente, por uma dessas circunstâncias que acontecem que não tem explicação, porque o destino foi caprichoso, porque parece que a sina, às vezes, que vem sobre nós, é aquela que nós menos desejamos. Jó, na sua angústia e no seu desespero, diz: aquilo que eu temia foi justamente o que me sobreveio. E agora a vida se mostra ser a mais injusta possível para essa mulher, que já era uma mulher de dores, já era uma mulher de perdas, e agora ela tem uma perda irreparável, insubstituível, que a coloca numa situação impensável. Ela não tinha mais como ser mantida, ela não tinha mais como ser cuidada. Se o marido tivesse um irmão e esse quisesse suscitar a ela o cuidado, poderia tomá-la como esposa, mas nesses dias isso já não era uma prática comum, e portanto era a mendicância que a esperava, era a solidão que a aguardava, não havia mais o que fazer. Não era uma situação temporária, não era uma transferência para outra cidade, não era uma enfermidade limitante, circunstancial, temporal, que iria passar. Todas as alternativas estavam anuladas, não existia mais uma segunda chance. E aqui eu quero lhe fazer uma pergunta essa manhã. O que foi que aconteceu com você na estrada da sua vida? Talvez você tenha entrado aqui hoje com essa demanda na alma, represada, que lhe faltou uma segunda chance. Talvez lhe faltou uma segunda chance porque você se separou, e depois dessa separação inevitável, que foi uma amputação e que traz as marcas até hoje, você não conseguiu reconstruir a sua vida, reconstruir a sua família.
Talvez você é o empresário que tinha um negócio, que vivia de forma confortável, e aí por alguma circunstância do mercado, e aí por conta de uma maquiagem de contas, e aí por causa de uma ânsia de poder, e aí por causa de uma gestão irresponsável, você se viu diante da falência iminente, e você não teve mais uma segunda chance. Talvez você tenha vivido uma situação muito difícil, e essa situação lhe levou a experimentar matizes que trouxeram trevas e agonia à sua alma. Talvez você escolheu uma profissão, e a profissão que você escolheu não dá dinheiro, e você não consegue ter aquelas coisas que você sonhou, e você não consegue atender as demandas daqueles que estão ao seu lado, você sempre se sente um incompetente. Você tem a sensação de que nunca é o bastante que você faz. E você queria uma segunda chance, você queria escolher novamente, você queria começar de novo, você queria fazer vestibular de novo, mas não dá mais para voltar. Talvez você tenha tido uma atitude injusta, perversa, egoísta com alguém. Talvez você, como filho, teve essa atitude com o teu pai, com a tua mãe. Talvez você esqueceu de alguém que te deu a mão. Talvez você se tornou essa pessoa que imaginava que podia existir sozinho, distante de tudo e de todos, e aí você cometeu uma falha. E essa falha se tornou insuperável, irreparável, inamovível, e você não conseguiu ter uma segunda chance para fazer um conserto. Ontem nós ouvimos aqui o depoimento do Henrique, na reunião dos emocionais anônimos, e ele disse: eu tenho que admitir que há pessoas na minha vida que eu perdi para sempre, é irrecuperável. E às vezes é assim, há pessoas que a gente perde para sempre, porque você não teve uma segunda chance. O que foi que faliu na sua vida? Talvez você hoje esteja fazendo esse caminho do cemitério. Tem muita gente que está agonizando a céu aberto. O teólogo Albert Schweitzer diz uma frase que eu acho extraordinária, que o trágico da existência não é a morte, mas é o que morre dentro de você, enquanto você ainda está vivo. Tem muita gente com cemitério no coração, tem muita gente com sepultura na alma, tem muita gente que o hálito é um hálito de desilusão, é um hálito de morte, de falência, de destruição. Como é que está a sua vida? Como é que está a vida de você que está me assistindo? Como têm sido os seus dias? De fato, eu não posso prescrutar o seu coração. Eu precisaria que você se sentasse comigo e me contasse a sua história. Mas uma coisa eu posso lhe assegurar, essa manhã, um homem nos seus 48 anos de vida, 32 dos quais caminhando com Jesus, eu já vi muita coisa, eu já ouvi muita história. E se há algo que eu posso lhe assegurar com absoluta convicção, é que há uma segunda chance. É que há a possibilidade de refazer e de recomeçar. É que eu e você não estamos cerceados de ressignificarmos os nossos dias mediante o lavar regenerador do Espírito de Deus e da sua palavra que se implanta em nós com raízes profundas para produzir frutos de justiça. Se há algo que eu aprendi nessa vida, é que sempre é possível retomar algo que foi largado ou que foi cortado pela navalha do destino. Gosto muito daquela música, e não sei se é do Renato Russo, que diz: mas é claro que o sol vai voltar amanhã mais uma vez. É claro que é possível. O salmista diz que quem sai andando e chorando enquanto vai semeando, volta sempre com alegria, porque as lágrimas são o adubo da vida.
O sábio do Eclesiastes diz: a tristeza do rosto faz melhor o coração. São circunstâncias dramáticas que produzem em nós uma musculatura emocional e espiritual que nos prepara para a vida. Não sei o quanto de proveito você já tirou do fracasso. Não sei o quanto a tragédia solidificou em você, cimentou em você um caráter inquebrantável. Eu não sei o quanto as tragédias que são imponderáveis nos nossos dias já aguçaram a sua consciência, expandiram os seus olhos para você ver que há sempre algo que está além. Deus te dá sempre segundas chances. E o texto da viúva de Naim nos mostra isso de uma forma muito clara. E eu quero trazer algumas lições do texto para mim e para você essa manhã. Retorne à Escritura, a mensagem é expositiva, tudo será tirado do próprio texto. Quais são as lições que o evangelista Lucas, no seu relato, porque esse texto só aparece no cronista Lucas, que pode nos inspirar essa manhã e nos animar em saber que nós temos segundas chances. Primeira coisa que eu acredito que o texto nos ensina é que Deus resolveu se interpor nas dinâmicas próprias da existência humana. Veja aí o verso de número 11, diz o texto: no dia seguinte, partiu Jesus para uma cidade chamada Naim, e com ele caminhavam seus discípulos e uma grande multidão. Deus decidiu se interpor, fazer parte, tornar-se parceiro, estar junto no meio da existência humana. E é curioso que muitas das visitas de Jesus são a cidades muito pequenas da Galileia. A Galileia por si só já era um terreno e já era uma região esquecida, porque a Galileia ficava como que no interior do país, ao norte de Israel, distante da Judeia, que era o local onde estavam as maiores cidades e, sobretudo, onde estava a cidade de Jerusalém, que era o coração daquela nação. Era o lugar da adoração, era o centro do culto, era a estatal da religião, era o lugar do sacrifício, era aquela cultura de que só em Jerusalém e só no templo Deus está presente. Portanto, é nessa terra da Galileia onde Jesus decide habitar, e ele morava em Cafarnaum, cerca de 40 quilômetros de Naim, estava indo para Jerusalém, não havia motivo para parar naquele lugar. Aquela, apesar de ser uma cidade muito charmosa, aos pés do Monte Tabor, um lugar onde se faziam tapetes com uma maestria e com uma habilidade sem precedentes, mas contudo não tinha relevância econômica, não tinha relevância social, não era um local, nenhuma parada de políticos importantes. Ali não haviam industriais de sucesso, ali não haviam escritores de renome, ali não havia um network onde você pudesse estabelecer contatos e esses contatos de alguma forma lhe privilegiassem nas suas dinâmicas próprias da vida. Naim é uma cidade pequena, insignificante, mas Jesus se decide passar naquele lugar, porque conforme o profeta Isaías, Deus não está longe, Deus está perto de nós. Ele decidiu se interpor, decidiu andar no meio da multidão. Jesus não estava sentado num cavalo alazão como se fosse um general romano. Ele não estava num carro impenetrável, blindado, cercado de seguranças. Jesus não se colocou em Jerusalém
quem sabe como mestre do Sinédrio, quem sabe como hóspede de Caifás em seu palácio, ou quem sabe como um convidado de Pilatos. Ele não fez conchavos, ele não criou para si políticas nem religiosas, nem políticas estatais. Jesus era um homem do povo, da multidão, do encontro, das esquinas, dos caídos, dos separados, dos impossibilitados, dos sofridos, dos excluídos, dos deprimidos. É Deus que se interpõe e vem andar com a multidão. Você pode até dizer assim, Jesus era um cara da muvuca. Jesus gostava de aperto. Jesus gostava de cheiro de gente. Jesus gostava de andar com a ralé. Eu acho que Jesus, se fosse no dia de hoje, ele viria num pagode. Se fosse no Rio, ele ia num funk. Ele ia estar com quem você imagina que jamais ele se associaria. Dificilmente você veria Jesus numa catedral, ele se sentiria mal. Ele sentiria angústias profundas entre religiosos. Mas você sempre o encontra cercado de gente, porque Deus resolveu estar na esquina. Um Deus acessível, um Deus disponível. Não é uma divindade grega, não é um Deus romano, ele não está num panteão. Não é um Deus alienado de porre. Não é um irresponsável, uma divindade insana que joga o homem na terra e diz: agora é com você, porque eu já fiz tudo, está tudo aí para você usufruir, te vira. Não é um Deus desensibilizado que não pode ouvir o clamor de alguém que está sofrendo. Deus resolveu estar entre nós porque Ele quis nos dar uma segunda chance. E entre a alegria do centurião de Cafarnaum e a dor da viúva de Naim, a vida segue com as suas dinâmicas próprias. E é sempre assim. Aliás, a vida pastoral proporciona isso. Você casa alguém de manhã, você batiza alguém de tarde, e você vai de noite para o velório e se prepara para fazer o sepultamento no dia seguinte. A vida é assim. Ela tem as suas cores, ela tem dias de flores e tem dias de aguaceiro. Ela é azul, mas é cinzenta. Ela nos proporciona momentos prazerosos, mas outros de angústias intermináveis. É assim que é. E fugir disso é revelar uma infantilidade abissal. Aquele que tenta se imunizar contra a dor revela uma alma pequena, infantilizada. Porque a dor é um ingrediente indispensável na construção de uma pessoa melhor. Você não cresce se não sofrer. Todo aquele que se impermeabiliza contra a dor sempre vai existir com uma pequenez de coração enorme. Porque há dimensões que só podem ser desenvolvidas em nós mediante determinadas circunstâncias, as quais não raro são dramáticas. Deus resolveu estar entre nós, através do Filho. E nos fluxos dinâmicos da existência entre a multidão de Cafarnaum e a multidão de Naim, entre a celebração da alegria e da cura e da restauração que acontece em Cafarnaum e também a tristeza, a dor, o sepultamento, a morte e as impossibilidades da viúva de Naim. Tem um Deus que está entre nós, entre a multidão, nos fluxos próprios da vida. Ele não se eximiu de participar. Ele não se distanciou. Ele não nos tratou com preconceito. Deus se tornou um de nós. E porque é totalmente absurdo, eu acredito. Porque é impensável que Deus queira ser homem. Porque os homens querem ser reis. E os reis querem ser Deus. Mas só Deus quis ser homem.
A segunda coisa que o texto nos ensina é que os rituais e liturgias da religião são ineficazes para trazer de volta a vida. Veja aí o verso de número 12. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade a acompanhava. Deixa eu lhe dizer mais ou menos como era o ritual de um sepultamento em Israel nesses dias. Quando a pessoa falecia, a família imediatamente se antecipava para contratar os profissionais da morte. Você pensa que esses que ficam nos hospitais na espreita, quando o doente está agonizando, para lhe vender flores, para lhe vender o caixão, para lhe vender os utensílios fúnebres, para fazer o translado do corpo, é coisa moderna? Não, é muito antigo. Em Israel haviam os profissionais do luto, as carpideiras, que eram mulheres que eram contratadas para prantear o morto, para se amargurar e para sofrer, para declarar lamentos, para que aquilo fizesse com que a circunstância fosse o mais dramática possível, para que aquilo ganhasse contornos de sofrimento e de angústia e de agonia sem fim. Você imagina chegar num lugar onde as pessoas estão chorando profissionalmente, elas estão lamentando por alguém que elas nunca viram, elas estão sentindo dor por alguém que elas não sabem qual é a história, elas estão se maldizendo e pranteando, e vão caminhando e dizendo esses impropérios para tornar aquilo o mais dramático possível, para que o sofrimento seja o mais intenso possível. E essa era a cultura. E é difícil você imaginar que uma nação como essa acredite na ressurreição. É difícil você imaginar que esse tipo de religião tenha qualquer significado, porque ao invés de se celebrar o fato de que o indivíduo retorna para a casa eterna, para se encontrar com a proposição para a qual ele foi criado, para ser discernido como ele discerne, para ser conhecido como ele conhece, para ser perfeito e completo em Deus. Não, aí você contrata profissionais para chorarem, maldizerem, se amargurarem, porque a existência finita, passageira, pequena, supérflua, terrena, findou. Mas além disso, se contratavam também flautistas. O sujeito ficava cantando aquele bolero de Ravel, aquela música fúnebre, pesada, aquela coisa melancólica, aquela música para produzir aquele sentimento de autocomiseração, aquele sentimento de piedade, aquele sentimento de dor, e ficava aquela orquestração, aquele CD rolando no ouvido das pessoas, e aquilo ia tornando o ambiente uma coisa pesada, aquilo ia tornando o ambiente um lugar que ninguém gostaria de estar e ninguém gostaria de fazer parte. Mas além disso, os familiares rasgavam as suas vestes. Eles queriam mostrar de forma aparente aquilo que só pode ser percebido nas ambiências do coração. E eles se rasgavam, e o corpo daquele que falecia era lavado, e rituais eram feitos, e perfumes eram colocados no defunto. Por mais pobre que fosse a família, sempre havia possibilidade de se fazer isso. O morto era envolto num lençol de linho fino, como nos relata também a morte de Jesus, porque ele foi lavado, o seu corpo foi perfumado e ele foi envolto num lençol. E aí, por fim, o morto era colocado na sua mortalha, uma espécie de um féretro, e depois ele era conduzido por 4 homens e levados. Esses eram os rituais da religião. Essas eram as rotinas do sepultamento. E o que nós aprendemos é que nenhuma dessas liturgias são eficazes para trazer de volta a vida. Ah, como tem gente achando que religião pode ressignificar a consciência. Ah, como tem gente seguindo ritos cansados, leis perversas, interpretações bizarras,
e tem estabelecido para si uma rotina do sagrado e uma mesmice cansativa de uma religião que não produz nada, sequer produz mais alegria no coração, porque o sujeito está fazendo um culto mecânico para Deus, porque ele não se alegra em estar na presença de Deus e porque ele não tem prazer em viver com Deus. Se tornou uma liturgia, uma rotina de morte. Deus se tornou um fantoche. É apenas uma divindade na qual nós dizemos crer, mas com a qual não nos relacionamos, não sabemos quem é. E o curioso é que esse texto ganha talvez algumas arquetipias, se nós formos elaborar algumas ilustrações. Naim pode representar a nação de Israel. Era um povo que se achava grande, mas que no fundo era muito pequeno. Era esse lugar que parecia estar esquecido, porque Israel estava aguardando o Messias, estava aguardando o socorro, estava aguardando o livramento, estava aguardando aquele que seria o seu provedor, estava aguardando aquele que deveria ser o seu cuidador, estava aguardando o seu libertador, e agora esse, a quem eles esperam, está diante deles. Ele abre o livro na sinagoga de Nazaré e diz: esse a respeito de quem Isaías está falando, sou eu. Esse sou eu estou entre vocês. Ah, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que a ti são enviados. Quantas vezes eu quis reunir vocês, como a galinha coloca os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vós não quisestes, porque não reconhecestes a oportunidade da tua visitação. Essa viúva de Naim é o povo de Israel. Está enterrando o filho, que não tem mais quem cuide, que não tem mais quem lhe traga o provimento, que não tem mais esperança. É uma simbologia muito característica. E esse cortejo são os ritos da religião judaica, que são incapazes de promover qualquer tipo de cura, qualquer tipo de libertação, qualquer tipo de pacificação, qualquer tipo de restauração, qualquer tipo de salvação. Deixa eu lhe dizer uma coisa essa manhã: não há liturgia, não há rito, não há cânon, não há confissão, não há doutrina, não há texto que possa produzir aquilo que só o Espírito de Jesus Cristo pode produzir. Só Deus pode lhe dar uma segunda chance. Nenhuma religião vai fazer isso. E aqui estão todos os rituais, e aqui está toda a sequência da morte, porque não raro as liturgias do sagrado são liturgias de morte, que vão calcificando o seu coração e tornando ele de pedra, que vão cauterizando a sua consciência a ponto de você não discernir mais o óbvio, que vão tornando você um robô mecânico, repetindo confissões e cantando músicas que não produzem absolutamente nada em sua alma. E você entra num encontro como esse e sai do mesmo jeito, esvaziado, angustiado, preocupado com as contas que tem que pagar amanhã, preocupado se vai ter pão na sua mesa. E o salmista diz: nunca vi o justo desamparado, nem nunca vi a sua descendência precisando de pão. O que é que foi sepultado na sua vida? Talvez foi a sua fé que sepultou. Talvez você sepultou o seu amor pelo Jesus dos primeiros dias. Talvez você sepultou uma habilidade e um ministério que você exercia com tanta graça de Deus, e você sepultou. Talvez você tenha sepultado a sua esperança. Talvez você tenha sepultado os seus sonhos. Eu não sei qual foi o ritual de morte no qual você entrou, mas eu sei que tem muita gente que entra nisso e não sabe mais. Mas eu quero dar uma boa notícia: Deus tem segundas chances para nós. Não há nenhum rito religioso que possa reverter isso. Não há campanha, não há corrente, não há boas obras, não há nada que possa ressignificar a mente e o coração. São totalmente ineficazes para trazer de volta à vida. Aqui estavam todos os mandamentos da lei sendo cumpridos, e o cortejo fúnebre estava indo de forma irremediável para o cemitério. Deixa eu lhe dar uma notícia: a religião normatiza,
O Evangelho harmoniza. A religião coloca diante de você um conjunto de leis e de preceitos e de códigos e de reprimendas e de etiquetas. Mas o Evangelho harmoniza você e destrói tudo isso, e remove tudo isso, e dá a você uma única confissão que é colocada nos seus lábios, porque eu sei que o justo viverá pela fé. É só gente que experimentou a fé nessa perspectiva é que pode ter a existência ressignificada, porque as pessoas que estão mergulhadas na religião estão mortas. Aqueles que se embalsamaram com o sudário das doutrinas estão mortos. Aqueles que estão sendo carregados pelos homens, aqueles que estão sendo endiabrados na sua própria forma de existir, porque é muito possível o indivíduo se tornar o diabo de si mesmo, se endiabrar, e não precisa estar possuído para isso não. Basta começar a existir da mesma perspectiva do diabo. E tem gente que vive o diabo de si mesmo. Tem gente que vai sendo carregado por esses que são os interlocutores do divino, por esses que se constituem os intermediários entre Deus eterno e os homens caídos, e são enganados, e são manipulados, e se tornam massa de manobra, estão sendo conduzidos para o cemitério, reféns de rotinas religiosas que são bizarras, que vão secando o seu interior. E o curioso é que tinha uma multidão que ia para o cemitério. Como tem multidão dentro de catedral, dentro dos grandes templos, que está indo para o cemitério e nem percebe. Está vivendo rotinas de morte e respirando angústias do inferno. O fato de ter muita gente não diz absolutamente nada, porque pode ser muita gente no caminho do sepultamento. Pode ser muita gente sem esperança, sem pacificação no coração, sem riso no rosto. Mesmo com toda aquela multidão, o ritual era de pranto, era de dor, era de morte, porque nenhuma dessas rotinas e nenhuma dessas liturgias pode trazer a vida de volta, a não ser aquela religião da qual nos fala Tiago, que nos leva a olhar para o nosso semelhante, para aquele que está sofrendo a céu aberto, daquele que está com a sua alma exposta, daquele que está amputado e que está separado de tudo, do excluído e do marginalizado. E quando o seu coração está cheio do amor de Deus e da consciência do Evangelho, você consegue discerni-lo e se sensibilizar para se tornar aquele que se aproxima, o samaritano que encontra o outro caído e desgraçado na vida. Essa comunhão com Deus e com os outros é que pode mudar e nos dar esperança. Tudo o mais é uma rotina cansativa da engrenagem da religião. Terceiro lugar, o texto me ensina que as nossas perdas e dores são um constante flagrante diante do Senhor. Veja aí o verso 13. Ao observá-la, o Senhor se compadeceu dela e a encorajou: não chores. Talvez você imagine que aquela mulher é uma mulher completamente largada da vida. Aquela mulher era invisível. Ela é uma viúva. Uma mulher que não tem posses, não tem representatividade, não é conhecida. Ela não é uma figura social de renome. Ela não mora num grande centro. Ela está na cidade de Naim. Ela é mais uma viúva anônima de Israel, num dia qualquer, sepultando as suas últimas esperanças, levando para o cemitério as suas últimas expectativas. As viúvas em Israel se trajavam de uma forma especial. Isso era ligado à sua condição social. Você imediatamente conseguia discernir uma viúva no meio de uma multidão, porque ela usava uma vestimenta própria. Os ornamentos todos eram retirados. A pessoa ficava com o cabelo desgrenhado, elas não se penteavam mais, não se arrumavam mais, não ungiam o rosto. Era gente em que a amargura estava na face. Era gente em que a dor estava expressa no rosto.
Você facilmente, no meio de um grupo de pessoas, identificava uma viúva. Era muito característico a forma. Mas o texto diz que nesse lugar imponderável, nesse dia que poderia ser esquecido nos muitos dias de uma vida, nessa situação incontornável, no meio do nada, na cidade de Naim, Jesus se apresenta diante dela e diz o texto que ele a observou e se compadeceu. Deixa eu lhe dar uma notícia essa manhã. O seu sofrimento, a sua dor, a sua angústia, o seu desespero, as suas inquietações, as suas ansiedades, os seus medos, tudo é flagrante diante de Deus. Você não está jogado na existência, você não está solto, pendurado e sendo disputado pelo destino como uma massa de manobra. Você não é um aborto dos dias, você não está sendo jogado para seguir a sorte daquilo que os próprios dias lhe trouxerem, seja bem, seja mal. Não. Você está sendo observado. O salmista diz: os meus olhos estão sobre ti. Não dorme aquele que te guarda. É certo que não dormita o guarda de Israel. Até os cabelos da sua cabeça estão contados. Todos os seus dias estão escritos no seu livro. E ele diz: eu te amei. Eu te amei. Você sabe o que é isso? Olha, isso cura qualquer complexo. Isso destrói todo trauma. Isso reverbera de uma forma tão poderosa do lado de dentro, que tira a gente do caminho do cemitério, que faz a gente se levantar do caixão, que faz a gente abrir a cova na qual a gente enterrou a nossa vida. Isso muda tudo. Desse Deus, desse ser que se apieda da gente e que não despreza a nossa aflição. As carpideiras choravam porque eram pagas. Elas choravam, mas não sentiam nada. Assim como tem muita gente que chora e que diz que sente a nossa dor, mas não está sentindo absolutamente coisa alguma. Mas o texto diz que Jesus a observou e imediatamente ele se compadeceu dela, porque ele sentiu a dor que ela estava sentindo. A expressão não chores, no original grego, está no presente imperativo. Indica o seguinte, que o choro deve cessar, porque o motivo dessa dor vai ser removido. Ele está dizendo: não precisa mais chorar, eu vou resolver esse problema. Não precisa mais chorar. Deus vai intervir. Talvez não seja da forma como você imagina. Talvez não seja da maneira que você quer. Paulo diz que não compreendia porque aquele espinho estava na sua carne. Ele está usando uma metáfora para dizer: há uma situação que me produz um sofrimento enorme, uma dor constante, uma laceração que penetra e que vai até as minhas entranhas. E eu já pedi a Jesus por 3 vezes que ele retire isso de mim. Mas ele me respondeu: Paulo, a minha graça te basta. O poder se aperfeiçoa na fraqueza. Talvez a sua dor e a sua fraqueza, e a sua solidão, e a sua angústia, e o seu sofrimento, eles sejam o ingrediente que Deus precisa para tirar você do cemitério no qual a sua alma foi sepultada. Creia nisso. Não ache que a vida são só flores, não. Porque na dor há muita riqueza. Mas sobretudo eu quero lhe dizer que você está sendo observado. Você não está sendo perseguido. Deus não está com uma câmera lhe filmando para depois lhe jogar na cara as suas discrepâncias. Deus não está dizendo para você: sorria que você está sendo filmado. E depois no juízo a gente vai fazer um encontro de contas. A gente vai bater a lista para ver se você passou.
Se você fez por merecer, está consumado, está pago, é definitivo. Não há ninguém mais que possa interferir no fato de que Deus lhe ama. Paulo diz na sua carta aos Romanos: nada, nem ninguém pode separar você desse amor. Nem homens, nem principados, nem potestades, nem coisas do presente, nem coisas do porvir, nem altura, nem profundidade, nem nenhuma criatura, absolutamente nada pode arrebatar você do coração de Deus, porque Deus plantou você dentro do seu coração e diz: eu te amei com amor, eu te prendi com cordas eternas de compaixão. Não chores, essa dor vai cessar e vai ser removida. E qual é a dor principal? A dor principal que foi retirada foi o peso do pecado, porque não há coisa mais destrutiva do que o pecado. É o pecado que nos afasta de Deus, é o pecado que nos coloca distantes do seu amor. Sim, essa dor foi retirada e essa dor foi removida e foi encravada na cruz. E não há mais força ou poder que possa reverter aquilo que foi feito de uma vez para todo sempre, porque o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, foi como o cordeiro imolado, mudo diante dos seus tosqueadores, e na sua morte nós encontramos a ressurreição e a vida. E agora, pela fé e pelo arrependimento e pela confissão, nós podemos nos aproximar e nos chegar diante do Pai. É essa pacificação que brota da restauração da nossa paz com Deus. Paulo, mais uma vez, em Romanos, se não me engano, capítulo 5, diz que nós fomos pacificados pela fé, justificados, porque Ele nos fez a reconciliação. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém consegue ir ao Pai a não ser por mim. Você é um flagrante diante de Deus. Você não está sofrendo de graça. Você não está esquecido. Você não foi preterido. Você pode julgar que você não é importante, que você não tem significado, que você não é relevante. Eu quero lhe perguntar: quem era mais insignificante do que a viúva de Naim? Num dia qualquer, de uma semana qualquer, de um mês qualquer, de um ano qualquer, de um lugar qualquer, de uma vida qualquer. Mas Jesus estava observando e se compadeceu dela e disse: não chore mais. Essa manhã Deus está te dizendo: não chores mais. Ele veio enxugar toda a lágrima que escorre do nosso rosto, porque nós somos um flagrante diante dele. Quarto lugar, o texto nos ensina que quem anda conforme o Evangelho sempre existirá no poder da ressurreição. Veja aí o verso de número 14. E aproximando-se, tocou no esquife. Então os que o carregavam pararam, e Jesus exclamou: jovem, eu te ordeno, levanta-te. Quem anda conforme o Evangelho vai sempre existir no poder da ressurreição. Não há religião que seja capaz de fazer isso, porque na religião é um esforço humano de aproximação a Deus. A religião é a tentativa do homem de satisfazer a Deus. A religião é o homem condicionado a preceitos, a normas, a códigos, a liturgias, a templos, a sacrifícios, a rotinas, a campanhas, a confissões, para agradar a Deus. Isso é religião. Mas no Evangelho é Jesus quem se aproxima de nós. O texto diz, verso 14, que Ele se aproximou de nós. E Ele se aproximou quando nós estávamos mortos em nossos delitos e nos nossos pecados. É isso que nos ensina as Escrituras. Nós estávamos mortos, meus irmãos. Nós éramos zumbis andando sobre a terra. O nosso espírito estava morto. E aí o profeta Ezequiel diz: dar-vos-ei um coração de carne e colocarei
dentro de vocês o meu espírito, porque o templo não será mais em Jerusalém, o templo não será mais em Gerezim, o templo não será a Capela Sistina, o templo não será a Catedral de Westminster, o templo não será nenhuma construção humana, o templo agora é a alma e o coração do homem que deseja ser habitado pelo Deus que ressuscita os mortos. Amém, gente? Jesus é quem se aproximou. E o curioso é que ele se aproximou e fez uma coisa impensável para o judeu. Ele quebrou todo o protocolo e ele fez algo que tornava o judeu impuro, imundo, que foi tocar no morto. Tocou, para. Isso era algo que contaminava o inimigo, o indivíduo. A coisa mais suja para o judeu é o morto. Por isso que Jesus fala dos sepulcros caiados. Você sabe por que os sepulcros eram caiados? Para ficar aquela coisa bem destoante, para ficar absolutamente patente, visível, para que você não pisasse, porque se você pisasse, só pisar já contaminava você. Ninguém toca no morto, porque tocar no morto fica imundo. E aí vem uma série de rituais de limpeza e de purificação. E Jesus toca no morto. Jesus bota a mão na nossa lepra existencial. Jesus bota a mão no nosso câncer de coração e de alma. Jesus enfia a mão nas nossas epíges. Ele bota a mão na nossa gangrena, naquilo que está podre, naquilo que não tem mais salvação, naquilo que o destino único é a morte e o inferno. Ele põe a sua mão e chama de volta para a vida. Porque quem anda conforme o Evangelho sempre vai existir debaixo desse poder da ressurreição. Tocou no morto. Eu sou um crente antigo e me lembrei agora daquela música que dizia assim: tocou-me Jesus, tocou-me. Ei, Rosângela, você lembra dessa? De paz ele encheu meu coração quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Oh, aleluia! Ele tocou em mim. Ele tocou em você. E olha, meu irmão, aquele que foi tocado pela palavra e pelo Espírito jamais será a mesma pessoa. Jesus se contaminou com a minha impureza, com o meu pecado, para que eu recebesse a sua pureza e o seu perdão, para que eu recebesse a sua vida. Foi uma transfusão. Ele recebeu a minha morte, eu recebi a sua vida. Eu agora tenho uma segunda chance. E eu posso fazer diferente, porque aquele Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos é o mesmo que está dentro de mim, me ressuscitando para a vida, reconstruindo os ambientes de luto e abrindo os túmulos da minha alma e as masmorras sombrias do meu ser. É esse que está me refazendo para a vida, é esse que está restaurando o meu caráter, é esse que está mudando a minha mente, é esse que está abrindo os meus olhos, é esse que está me ressensibilizando para enxergar a dor da existência, é esse que me chama para andar no poder da sua ressurreição. Quando ele fala com esses jovens, se você for no texto grego, ele diz neaniskos. A palavra é como se fosse garoto, jovem. Muito provavelmente esse defunto tinha entre 14 e 20 anos. Pela expressão que ele usa. E a gente também pode elocubrar que o marido dessa viúva havia morrido muito cedo, porque ela só tinha um filho. E isso era muito incomum em Israel. Então a tragédia é uma tragédia completa, porque o marido morre muito cedo e ela não pode ter outros filhos, e agora
o filho morre de uma forma muito precoce. É uma tragédia. É a arqueologia da desgraça. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Não há catástrofe que não possa ser revertida pelo poder da ressurreição. Levanta. Sai da morte. Lázaro, sai para fora. Talita, come. Eu sou a ressurreição e a vida, disse Jesus. O que é que ele precisa ressuscitar em você? Você precisa se levantar hoje do túmulo no qual você se enterrou. Precisa deixar esses achaques, essas limitações. Deixa esse fracasso, deixa esse insucesso, deixa essas dores, deixa esses traumas, deixa esses medos. Sai do caminho do cemitério, sai dessa rota irrecuperável. Deixa isso para trás, se abre para que a luz do Senhor entre, para que Ele toque em você, lhe tire do seu caixão de morte existencial e lhe chame novamente para a vida. Uma nova chance, uma segunda chance, para você andar no poder do Espírito, para você caminhar em fé. E em último lugar, eu quero lhe dizer que nada nem ninguém pode subtrair aquilo que é verdadeiramente seu. Veja aí o verso de número 15. No mesmo instante, o jovem que estivera morto se pôs sentado e começou a conversar. E assim Jesus restituiu o jovem à sua mãe. O impossível aconteceu. O impensável aconteceu. O imponderável aconteceu. E aquilo que era morte foi transformado em vida. E o texto diz que Jesus pega esse rapaz, pega esse jovem, e eu fico imaginando a comoção naquele lugar. Lucas vai narrar mais à frente que todo mundo ficou estupefato, que todo mundo ficou cheio de temor. Essa palavra temor no grego ficou em estado alarmado, ficou em estado de êxtase, ficou sem compreender absolutamente nada. E disse: um profeta se revelou entre nós, Deus veio salvar o seu povo. Porque ninguém pode subtrair das mãos de Deus aquilo que verdadeiramente é nosso. O filho foi devolvido à mãe. E aquilo que é seu será restituído. É umas músicas aí que o sujeito canta: restitui, 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 eu quero de volta o que é meu. Aí o que é seu é só riqueza, é apartamento de cobertura, é a BMW, é você andando de jatinho, você em Boca Raton, tomando uma. Não, isso não sei, pode até acontecer, mas não é isso que você vai ter restituído, não. Agora sabe o que você vai ter restituído? A sua paz. Você deitar de noite e dormir. Você não se tornar um escravo de ansiolítico. Sabe o que vai ser restituído? A tua alegria. De você poder rir mesmo nos momentos de calamidade. E de ter uma alegria que é algo inexplicável, porque as circunstâncias são dramáticas, mas ainda assim você diz: a alegria do Senhor é a minha força. Sabe o que vai ser restituído? O seu contentamento, porque você vai aprender a viver bem em toda e qualquer situação. Quando você estiver com provimento, você vai ficar feliz. Quando você estiver com falta, você vai ficar feliz. Você vai ser como Paulo, que diz: eu sei estar em qualquer circunstância, sei viver com abundância, sei viver em escassez, tudo posso naquele que me fortalece. Isso lhe será restituído. A sua esperança vai ser restituída. Os seus sonhos vão ser restituídos. E Deus colocará novos sonhos no seu coração. Não serão mais aqueles sonhos egoístas, não serão mais aqueles sonhos que só satisfazem você, não serão mais aqueles sonhos de fazer coisas que são supérfluos. Se isso puder acontecer, e se coisas que você imagina, que você quer, puderem se realizar, que bom, que coisa boa. Porque Deus quer satisfazer os desejos do seu coração, mas Ele vai colocar sonhos novos, de você se tornar útil ao seu reino, à sua obra. Sonhos de você ver uma sociedade melhor, um país mais justo. Sonhos de você ver as pessoas sendo cuidadas, tendo algumas oportunidades. Ah, quantos sonhos eu tenho visto nesse lugar.
Ontem aqui na reunião dos Emocionais Anônimos, quantos sonhos eu vi aqui, quanto tempo nós sonhamos com isso, tornar isso possível, esse lugar cheio de gente, no Abraçando o Bairro aqui, e a gente vendo o atendimento médico, psicológico, nutricionista, psicólogo, os parceiros, o NAP, exame de mamografia, exame de vista, e a engrenagem toda funcionando, e todo mundo feliz, e todo mundo alegre, e um grupo tão pequeno de pessoas, mas fazendo com tanto prazer e com tanta alegria. Isso são sonhos. São os meus sonhos se concretizando. O filho foi devolvido para a mãe. Os seus sonhos serão renovados, a sua perseverança, o seu desejo da justiça, a verdade lhe será restituída, a fé lhe será restituída, o amor lhe será restituído. Você talvez não ganhe coisas, mas você será alguém cheio de conteúdos e de valores que nos preparam para a vida. Não deixe que a sua vida seja levada para o cemitério, porque sempre é possível ter uma segunda chance. Você pode tentar novamente. E eu gosto dessa forma como Lucas descreve, porque é como se Deus estivesse botando ordem na vida. Porque o normal, o natural, o ciclo próprio da existência é que os filhos enterrem os pais. É uma dor muito grande ver um pai sepultando um filho, e eu já vi isso, porque já fui a muito funeral, já fiz muito funeral, e olha, é uma coisa lancinante, é uma dor que corta você, que retalha e fatia a sua alma, é um pai enterrar um filho, porque é absurdo, porque não é a ordem própria, porque ninguém está preparado para isso. É uma dor impensável, é uma coisa insuportável e para muitos é uma coisa insuperável. Mas aí o texto diz que Jesus ressuscita aquele jovem e o entrega de volta à sua mãe, porque ele agora está colocando a ordem, ele está devolvendo à vida o equilíbrio, ele está colocando as coisas com fluidez, ele está pondo a existência no trilho. Ele disse agora sim, vá e viva, você tem uma nova chance, nada nem ninguém vai subtrair aquilo que é verdadeiramente seu, lhe será devolvido, para que você viva, e viva em paz, e exista com o coração pacificado, cheio de alegria e cheio de esperança. Eu quero concluir lhe trazendo uma história bem conhecida do cientista Thomas Edison. Conta-se que uma certa vez um repórter se aproximou dele e fez a seguinte pergunta: como é que você se sente por ter falhado 25.000 vezes na tentativa de criar uma simples bateria? Ele olhou para aquele homem e respondeu o seguinte: não sei por que você acha que foi um fracasso. Hoje eu conheço 25.000 maneiras de como não fazer uma bateria. E você sabe o quê? Eu não sei quantas vezes você fracassou. Eu não sei quantas chances você precisa. Eu não sei quais foram as suas experiências, eu não sei onde estão as suas dores, os seus medos. Eu não sei se a vida foi tão dura que você está hoje no caminho do cemitério. Você ainda está vivo, mas já está existindo como morto. E você está sendo levado pela rotina dos dias e pela mesmice da vida, para ser enterrado, como se tudo tivesse acabado. Mas eu quero lhe dizer que o Deus que visitou a viúva de Naim e que fez o imponderável naquele dia é o mesmo que hoje está falando com você e que está dizendo: não desanime, não desista, nós temos segundas chances. Você é bem-vindo, você pode tentar outra vez, você pode recomeçar.
E talvez você diga: ah, pastor, mas eu já tive a minha segunda chance. E eu queimei ela também. Ah, pastor, a minha situação é trágica, porque eu tive uma segunda chance, naquela mesma situação que eu já tinha errado, naquela mesma circunstância onde eu já tinha feito uma lambança sem fim. E eu tive a minha segunda chance. E eu a desperdicei, pastor. Agora não tem mais expectativa para mim. Pois eu quero lhe dizer que o Deus que encarna em Jesus de Nazaré vai lhe dar quantas chances você precisar. Todas as chances do mundo. Porque diz o escritor do Hebreus, dos seus pecados jamais me lembrarei. E todo aquele que se aproxima em fé vai receber a sua porção e o seu galardão. Porque ensina ao salmista que há um espírito contrito e há um coração quebrantado, eu jamais o desprezarei. E o próprio Senhor nos afirma: aquele que vier a mim, jamais o lançarei fora. Ele entrará e sairá, e sempre encontrará alimento para a alma e para o coração, porque eu serei o seu pastor, ele será a minha ovelha, e nada poderá arrebatá-lo do meu aprisco. E que seja assim na sua vida, e que Deus lhe abençoe essa manhã, e que essa palavra produza ressurreição e vida, cura e libertação, contentamento e pacificação de alma, e que você saia do caminho e da rotina perversa do cemitério, e se reencontre novamente com todas as dinâmicas próprias da vida, até aquele dia em que só haverá um pastor, um só rebanho, e nós estaremos para sempre com o nosso Deus. Em nome de Jesus. Amém.